o belo de ser católico é você defender sua fé. Diferentemente disso, eu não acredito que o belo é ser católico, pegando toda a questão do Concílio Segundo Vaticano, que a irmã Raquel super defendeu, né? Enfim, não concordo, não gosto da forma que é feito lá, né? Esse Instituto Hesed, enfim. Mas já gosto pra tudo, né? Eu sou católica, mas não concordo. E nem com a irmã Raquel, não concordo com isso, né? Eu acredito que há há muitos erros até dentro do Papa Francisco. E o que ela oculta, né? Ela e o Instituto também, outras pessoas ocultam essa questão do Papa Francisco. Eu não sou debatista e nem preciso ser para poder defender a minha fé. Então, eu não concordei com essa entrevista, né? Embora que muito se fala agora dos debatistas. Ai, como é que enfraquece a fé? Não, fortalece a nossa fé, porque eles são católicos e defendem muito a nossa fé. Agora, se vocês não consideram eles católicos, porque, ai, não aceita o Papa, como se todo mundo fosse obrigado a aceitar um Papa que vai ao contrário do que Deus quer, entendeu? Então, eu acho essas pessoas muito, vou falar aqui, covardes, entendeu? Covardes, porque falam de uma forma que todo mundo sabe, ninguém é doido, sabe? Todo mundo sabe do que o Papa Francisco defende. Então, eu não concordei com essa entrevista. Tem um rapaz chamado Marlon, católico, muito equivocado. Olha, meu Deus, não é possível que eu vou ter que tirar um tempo para falar sobre cada coisinha que esse rapaz fala. Gente, absurdo, absurdo, sabe? Me perdoe, Marlon, não me conhece, também não te conheço, mas eu não concordo, não concordo. Então, é uma piada, sabe? Não acredito, meu Deus. A católica que pensa dessa forma, eu não creio, sabe? Eu acho muito errôneo e eu falar que você tá equivocado, tá? Tô rezando por você, porque vai que você muda, né, sua opinião. Então, nada é impossível, gente. Vamos rezar por todos. Então, assim, pra mim é uma piada quando eu vejo, sabe, algumas coisas. Eu não acredito. E eu vou citar, porque eu não tenho medo nenhum, e eles sabem, né? Tanto é que eu comento os vídeos dele, então não tenho nada contra também. Só não concordo, né, em questão de renovação carismática, enfim. Eu vou falar aqui outras coisas também. E é interessante, né, quando eles falam que teriam suas fraquezas, né? Tipo, Pedro, que negou a Jesus, né? Eles estão falando disso. Só que Pedro se arrependeu, né? Que eu saiba, Pedro não continuou com seus defeitos, seus erros. Não. Entendeu? Não. Ele não. Se fosse assim, não tinha, Jesus não tinha aceito ele, não, tá? É isso. Então, parece que eles querem dizer que Jesus aceitou Pedro de toda forma, desde antes que ele tinha um legado, entendeu? Então, assim, não faz sentido, não faz. O que isso me faz perceber, né? Digamos assim, é que eles acolhem o pecado. Ué, se Pedro teve seus defeitos, né? Pedro negou Jesus, então por que Jesus não iria me aceitar? Ué, no pecado? Você acha que no pecado Jesus me aceitaria? Entendeu? Porque sabemos que quem não nega não reina, não. Ou seria uma contradição agora? Não, agora quem negar será salvo. É isso? Não. Então, quando eles falam sobre Pedro na Bíblia, eu acho um equívoco muito grande. Muito grande. Jesus não quer isso, não, tá? Não quer isso, não. Uma pena que várias gente super apoia esse pessoal aí, né? Olha, a irmã Raquel, eu não tenho nada contra, mas também tenho nada a favor, sabe? Eu acho que se eu fosse a irmã, eu seria muito corajosa de debater, de peitar ela mesma, entendeu? Diria mais, irmãs, coloque no seu lugar, tá? Se coloque no seu lugar, porque você não pode falar uma coisa dessa. Você está corrompendo os outros fiéis. Isso é uma corrupção, tá? Na sua ordem, entendeu? Na sua ordem. Deveria ser expulsa, entendeu? Expulsa, expulsa, isso mesmo. Diria mesmo, eu diria. Se o Papa Francisco tivesse seguindo realmente a tradição apostólica, o cardeal Buck não teria sofrido, né, a expulsão de sua residência no Vaticano e o Papa ter cortado seu salário. É interessante, né? Por quê? Porque o cardeal Buck, cardeal Raymond Leo Buck, é um conservador. E ele questionou o Papa, ele foi contra o Papa, entendeu? E com isso, desagradou ao Papa. Então, eu amo o cardeal Buck. E eu vou falar aqui algumas coisas sobre o Papa Francisco. Uma coisa que ninguém pode negar do Papa é que ele está trazendo muita divisão dentro da igreja e muita discussão sobre isso, né? Sobre diversas questões e fatores dentro da igreja católica. E muitos desses motivos é o que contribuiu para essa divisão e a resistência de vários grupos, né, como os sedevacantistas. O Papa Francisco tem promovido como posso falar, uma atitude, um comportamento, se é que podemos dizer, mais assim pastoral, né, mais inclusivo em relação a várias questões como divórcio, homossexualidade e o papel das mulheres na igreja. Isso acaba se comparando com visões mais conservadoras que preferem a interpretação mais estrita da doutrina. A ênfase do Papa na misericórdia e na compaixão pode ser vista também como uma mudança em relação à ênfase tradicional na na moralidade estrita, né? Muitos católicos, assim como eu, sentimos que isso dilui os ensinamentos da igreja, né? O Papa Francisco tem sido crítico em relação ao clericalismo,
que é, para quem não conhece, o poder ou influência temporal do clero da igreja, conjunto de atitudes, opiniões e ações incondicionalmente que se apoia no clero, entendeu? Da igreja. Então, ele tem sido muito crítico em relação a isso e a cultura do silêncio em torno de abusos, né, sexuais. Essa postura pode até incomodar aqueles que preferem manter a hierarquia e a estrutura tradicional da igreja sem questionamento, né? A promoção do diálogo também interreligioso e a busca por um entendimento comum com outras religiões. Isso acabou trazendo muito desconforto entre católicos que acreditam que se comprometem à exclusividade da fé católica, assim como eu, né? Os sedevacantistas acreditam que os últimos papas não são legítimos, ou que o papado ficou vago, sabe? Devido a mudanças que consideram heréticas. Para eles, as reformas do Papa Francisco representam uma ruptura com a tradição católica. O envolvimento do Papa em questões sociais, políticas e econômicas, como mudanças climáticas e justiça social, pode ser visto como uma distração dos ensinamentos espirituais fundamentais por nós conservadores, né? E os ultras radicais como eu. O estilo pessoal do Papa também, que é mais acessível e informal, acaba trazendo interpretações e ser interpretado, né, de maneiras diferentes, enquanto alguns apreciam uma conduta mais que reflete a formalidade tradicional associada ao papado, né? E esses fatores refletem as tensões dentro da Igreja Católica, onde diferentes interpretações da fé podem levar a divisões significativas. É um momento desafiador para muitos católicos como eu, mas também uma oportunidade, né, para nós sempre refletirmos sobre o futuro da Igreja. Ele também falou, né, que no vídeo, esse Marlon, que é o Papa, eu até paguei meu comentário. Eu ia pagar alguma coisa, paguei o comentário. Ele falou que o Papa falou contra gay. O Papa Francisco não falou contra os gays, não, mas a sua conduta sobre a homossexualidade é complexa, tá? E eu vou deixar aqui algumas coisas importantes para que você repense essa posição do Papa em relação a essa comunidade LGBT, vocês sabem. O Papa sempre enfatizou a dignidade de todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual. Ele defende que todos devem ser tratados com respeito e compaixão. O Papa tem se posicionado contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né, mantendo a doutrina tradicional da Igreja Católica, que define o casamento como uma união entre um homem e uma mulher. No entanto, ele também reconheceu que as pessoas têm o direito de ser respeitadas e protegidas. Em 2013, né, eu vou falar aqui sobre os comentários sobre a homossexualidade. Durante uma famosa coletiva de imprensa, o Papa disse: "Quem sou eu para julgar?", ao se referir a padres homossexuais que buscam viver em comunhão com a igreja. Essa declaração foi vista como sinal de abertura e acolhimento, entendeu? Enfim, sempre essa questão, né, de ele focar nessa questão pastoral, sempre. O Papa Francisco tem promovido a abordagem, ou seja, uma conduta pastoral, né, mais acolhedora em relação às pessoas LGBT. Ele encoraja os católicos a serem mais inclusivos e compreensivos, enfatizando a importância da escuta e do diálogo. Embora tenha demonstrado empatia pelas pessoas LGBT, ele também criticou algumas ideologias de gênero que considera prejudiciais à família tradicional e à sociedade. Ele não foi contra gays, ele teve umas críticas corretíssimas nessa questão à ideologia de gênero, embora a gente ache ele muito controverso muitas vezes, entendeu? É aquela coisa, morde e assopra. Aqui ele fala a importância da gente dialogar, né, mantendo uma questão mais acolhedora, como se fosse para incluir eles ao todo, né, de toda forma. E aqui ele vai e critica a ideologia de gênero. Enfim, é um verdadeiro morde e assopra, entendeu? Em resumo, o Papa Francisco não faz declarações abertas contra essas pessoas, mas mantém uma posição tradicional em relação ao casamento e à moralidade sexual, né? Embora sua conduta, sua maneira, né, seja mais sobre acolhimento e respeito pela dignidade humana do que condenação. Essa postura tem gerado bastante discussão dentro da igreja e entre nós, né, refletindo sempre as tensões contemporâneas sobre a questão de sexualidade e identidade. Deixa eu ver o que eu ia falar mais. Então, ele tem uma conduta que, ao mesmo tempo, fiel à tradição da Igreja Católica, mas é inovadora em vários aspectos. Ou seja, ele é fiel à tradição, mas ele é muito inovador, sabe? Enfim, é algo muito modernista, sabe? O Papa Francisco mantém os ensinamentos fundamentais da Igreja Católica como a doutrina sobre a Trindade, os sacramentos e a moralidade sexual. Ele respeita a tradição e a autoridade da Igreja. Né? Mas, embora a misericórdia sempre tenha sido a questão mais importante da tradição católica, o Papa tem isso muito forte, a necessidade de acolher os marginalizados, incluindo pessoas LGBT, divorciados e recasados, e aqueles que se encontram em situações difíceis. Isso a gente acaba vendo como uma adaptação às necessidades contemporâneas, né? Papa Francisco tem sempre promovido esse diálogo interreligioso de maneira significativa, sempre buscando construir pontes entre diferentes tradições religiosas. Isso para muita gente é uma continuidade da missão da igreja, mas
a sua conduta é mais aberta, inclusiva, é nítido da gente ver, entendeu? Aí o Papa Francisco critica fortemente a cultura do descarte, né? Que ele vê como uma violação dos princípios cristãos de dignidade humana e solidariedade. Essa crítica se alinha com a tradição social da igreja, mas ele aplica de maneira contemporânea as questões atuais, como pobreza e meio ambiente. O seu estilo pastoral é mais informal e acessível em comparação com os seus predecessores, né? Predecessores. É, ele sempre abre uma conduta simples e direta, né? Sempre está muito aberto, buscando se conectar com as pessoas no dia a dia. Isso acaba representando uma mudança na forma como a tradição pode ser comunicada. O Papa é mais aberto a discutir questões modernas, como as mudanças climáticas, desigualdade social e direitos humanos. Ele busca sempre integrar esses tópicos na missão da igreja, mostrando que a tradição pode dialogar com os desafios contemporâneos, o que eu acredito que não. Mas é o que sou eu. Concluindo aqui, né? O Papa Francisco segue a tradição da igreja em muitos aspectos, mas também ele busca sempre, não vamos esquecer, ele busca sempre adaptá-la, interpretá-la à luz dos desafios e realidades do mundo atual. É um meio de acolher, incluir, essa coisa toda que nós não concordamos. Sua conduta pastoral é marcada por um desejo de inclusão e diálogo, refletindo tanto o respeito pela tradição quanto a vontade de inovar quando é necessário, né? Sempre. O que nós não concordamos. Eu, como ultra-radical, eu não concordo jamais com isso. Eu acredito que não tem como a gente dialogar com o mundo, muito menos a gente ter essa postura mais inovadora, essa visão mais moderninha, contemporânea. Não. Cada coisa no seu lugar. O mundo é o mundo, a questão do catolicismo é outra coisa, entendeu? O mundo é o mundo, as coisas do mundo não se misturam com as coisas espirituais de forma nenhuma. É impossível servir a Deus segundo a carne, então não dá para se misturar, entendeu? Não dá para incluir, não dá para dialogar, não dá para ter um acolhimento, não. Se não tá sendo sincero, você não quer se arrepender, você não quer mudar a sua vida, pois não dá para ter um diálogo aberto assim com você não, entendeu? Então é isso. Talvez me ache até contraditório aqui nessa questão, mas como eu sou católica, né? É isso. Eu só vou a alguém que eu vejo assim, quando há um arrependimento por parte dela, ela vem me buscar, olha, me dê um conselho tal, o que eu faço. Ok, mas eu não vou me abrir para dialogar com ninguém, a não ser que chegue até mim, entendeu? Aí eu vou dar um conselho, olha, isso aqui eu acho tal, entendeu? Esse caminho aqui é melhor, isso aqui. Ai, eu queria fazer tal coisa, o que você acha? Olha, eu acho isso aqui. Mas você que decide sua vida, tá? Isso aqui. É o que eu vivo, porque eu sou católica. De uma maneira católica, eu me expresso pra você, mas a sua vida é a sua vida. Você faz da maneira que você acha melhor. Entendeu? Não, eu queria mudar minha vida, eu queria. Aí tá certo. Aí eu vou me abrir, eu vou entrar no mundo da pessoa e dizer a ela os métodos que ela pode, digamos assim, métodos entre aspas, não existe método. Só há um caminho e o arrependimento, entendeu? Mas eu não, tipo, olha, frequenta sempre a missa, vai sempre estar em graça, né? Se confessar, isso é muito importante. Eu dou esses conselhos, né? Então, assim, quando há um interesse da pessoa de há um arrependimento. Mas se um pecador quer continuar no pecado, aí já não é comigo, entendeu? Aí também eu não vou entrar em diálogo com ele, não. Ele que viva da maneira que ele acha melhor. Então, o que a irmã Raquel falou, eu não concordo de maneira nenhuma. Eu iria questioná-la, entendeu? Com certeza. Questioná-la mesmo, tá? Questioná-la mesmo. Eu queria ver ela abaixando a cabeça, procurando respostas e tirando os olhos de mim, entendeu? É assim que a gente faz.